Oi pessoal, vamos continuar então com o nosso projeto. Eu vou agora fazer a dependência entre alguns módulos e também comitar o nosso código no nosso repositório remoto, no SVN, lá no Codeplex. Então, o que vamos fazer inicial aqui agora é adicionar algumas dependências para os nossos projetos. No caso, o módulo de Business, ele tem apenas uma dependência. Se vocês quiserem acompanhar, às vezes, a estrutura, aqui eu tenho um exemplo do Business. Então aqui eu só tenho a dependência do úteis, então, como eu falei pessoal, os módulos de Business, Database, Factory Service, todas dependem do úteis, e o úteis tem apenas classes puras, então são bins, interfaces, enumerations, são classes bem simples, são estruturas bem simples. Ele vai trabalhar apenas para interligar os nossos projetos, fazer esse trabalho. Então aqui também adicionando Objective Group ID, bacana. Então Factory também dependendo do úteis, agora o Service dependendo do úteis. Certo, vamos dar um remake para ver se está tudo ok. Então está sendo feito remake. Uma dependência que nós precisamos colocar para o úteis é a dependência do Commons Language. Então, esse Commons Language, como eu tinha falado para vocês, é a biblioteca nossa que vai ser responsável por imprimir algumas informações de uma forma mais simples dos nossos bins. Aqui pessoal, então lembrando, aqui eu só falei qual que é o elemento, qual que é a dependência que o módulo tem de um determinado artefato. Eu não especifiquei a versão de qualquer dependência, porque isso foi especificado aonde? No POM do all, certo? Então como o úteis está dentro do all, ele vai pegar exatamente a versão que foi especificada dentro do POM do all, que no caso do Commons Language é cadê? Tá aqui. Então, ó, Commons Language 3.1. Então, o úteis vai utilizar exatamente a versão 3.1 do Commons Language, que foi especificado exatamente no nosso projeto Py. Então, feito isso, o nosso projeto Py, tendo especificado a versão, nós vamos colocar algumas dependências. No caso, colocamos a Commons Language no úteis. Vamos colocar também algumas dependências no módulo de database, que o database ele vai ter dependência dos drivers e também do próprio Hibernate, que nós vamos utilizar para fazer acesso ao banco de dados. Uma coisa interessante que nós vamos trabalhar é o que? Vamos poder utilizar tanto o banco de dados MySQL quanto o SQL Server para o nosso trabalho. Então isso vai ficar independente de qual seja
o nosso banco que nós vamos utilizar, já que nós vamos utilizar o Hibernate, ele vai simplificar muito esse nosso trabalho. Então eu vou colocar aqui algumas dependências. Inicialmente são duas, que são as dependências dos drivers do SQL Server e também do MySQL. As versões, mais uma vez, estão especificadas no PomPy. Vamos colocar também a dependência do SLF4j para fazer log de algumas informações nossas pelo Hibernate. Vamos colocar as dependências do Hibernate, então Hibernate Core e do Entity Manager. E outra dependência que nós vamos colocar é a do Dozer, que é responsável por fazer o parser de informações de entidade para BIM e BIM para entidade. Um outro elemento que vamos colocar é exatamente esse build. Então, pessoal, duas coisas que nós temos na verdade vários elementos dentro do Maven que podemos customizar. Então nós podemos colocar plugins para facilitar várias tarefas nossas, como geração de build, criação de determinada estrutura, de copiar arquivos. Então tem vários plugins para fazer diversos trabalhos. Temos o build também para realizar algumas ações durante o processo de build. Então tem várias funcionalidades o Maven. Então nós vamos colocar apenas essa daqui, que é para copiar todos os nossos arquivos XML para o nosso build, quando ele for gerado. Então isso é importante no caso do mod database, porque nós vamos colocar aqui o arquivo de configuração do Hibernate, certo? Vamos fazer aqui o remake all para ver se está tudo correto. Então ele vai baixar para nós nossas dependências, já vai estruturar tudo isso para nós. Até então, ok. Certo, então foi feito o build corretamente, o remake corretamente. Outra coisa que nós vamos fazer aqui agora é, como eu tinha falado, o Factory ele é responsável por fazer o trabalho de interligar, de comunicar cada um dos nossos módulos. Então nós vamos ter a dependência de todos os módulos dentro do Factory. Então esse Factory nós vamos ter de colocar essas dependências explícitas de todos os nossos módulos. Então vamos colocar aqui os nossos outros módulos que nós temos dependência. Então business, database, próximo service, certo? Então até então, pessoal, então essas são as nossas dependências iniciais. É claro que nós vamos ter outras bibliotecas, outras dependências e talvez outros projetos, mas até então nós ficamos restritos a essas dependências. O próximo passo que nós vamos fazer é comitar o nosso código para o nosso repositório remoto. Então, eu vou fazer o trabalho de comitar isso. Uma coisa. Só tá dando esse warning aqui. Deixa eu verificar.
está instalada outra JRE aqui, eu vou alterar e colocar JRE 1.6. Então, lembrando, pessoal, que nós estamos trabalhando com a JDK 1.6. Por isso que ele estava reclamando, exatamente por estarmos colocando a 1.7 como padrão do Workspace. Então vamos colocar aqui a 1.6, que é exatamente geral para todos. Então pronto, assumimos com aquele warning. Então estamos agora trabalhando justamente com a JDK 1.6 como padrão do nosso Eclipse. Então, o próximo passo que eu vou realizar é commitar esse código para o nosso repositório remoto dentro do Codeplex. Então aqui eu tenho o caminho do meu Subversion. Então nós vamos copiar aqui o endereço, a URL, para o nosso SVN. Então é importante vocês lembrarem do seu username e da sua senha, que vão ser requeridos no momento de commitar o código. Então, pessoal, uma coisa que nós vamos fazer agora é o que? Colocar esse código na SVN. Então, nós sempre vamos sincronizar o nosso código com o código remoto. Então, para fazer isso, nós vamos sempre aqui, ó, no nosso Northwind All, que ele vai sincronizar todos os nossos projetos já automaticamente, já que todos os projetos estão dentro exatamente dele. Uma coisa importante, pessoal, é que nós vamos commitar apenas código e os nossos POMs para o nosso repositório. Nós não vamos commitar os nossos arquivos de projeto, .project, que são informações que na verdade estão associadas ao Eclipse e não em si ao projeto, correto? Então eu vou, só recapitulando aqui, clicar com o botão direito sobre o nosso All, Team, Share Project. E aqui nós temos as opções de como compartilhar exatamente o nosso projeto. No nosso caso, o que vai ser utilizado é o SVN. Então, vamos selecionar o SVN. Esperar só um segundo. Caramba! Não importa. Então, aqui, o SVN. URL next. Então nós vamos especificar aqui, nesse caso eu vou simplesmente, nós podemos commitar, pessoal, deixa eu voltar aqui, eu sei o que é esse problema, pessoal. Eu vou fazer uma correção de instalação, porque o SVN que eu estou utilizando, o SubEclipse que nós estamos utilizando, é 1.6 e nós precisamos trabalhar sobre a versão 1.7. Então eu vou desinstalar aqui o SubEclipse 1.6, na verdade, deixa eu pegar justamente SubEclipse. Então, pessoal, me desculpem eu ter instalado, que eu tinha instalado justamente pelo Marketplace. Então, eu já estava prevendo esse problema, por ser justamente a versão 1.6 do SubEclipse. Vamos desinstalar essa versão do SubEclipse e instalar uma versão mais atual, que é a 1.8. Nós tínhamos instalado a versão 1.6. Aqui eu vou desinstalar o SubEclipse. Vamos ver se vai conseguir, na verdade, só atualizar. SubEclipse.
Eu vou colocar vou colocar tudo mesmo. Então aqui vamos fazer a reinstalação, pessoal, do Subeclipse para poder comitar os nossos projetos lá no SVN. Então, me desculpe exatamente por não ter feito a instalação já direta anterior, mas em todo caso não tem problema. Então vamos vir aqui em Next, Accept. Então com isso nós estamos fazendo a instalação da versão mais atual do Subeclipse, e com isso vai ser possível nós comitarmos nosso código lá no Codeplex. Então deixa eu copiar aqui novamente o caminho em que vamos fazer esse processo. Então eu já volto o vídeo quando acabar de instalar o Subeclipse. Certo, pessoal, então finalizamos aqui a instalação, estamos ok. Então com isso estamos finalizando a instalação do Subeclipse, a versão mais atual. E finalizando essa instalação, nós vamos poder já comitar o nosso código. Então vamos reiniciar aqui rapidamente o Eclipse. Enquanto isso, pessoal, o primeiro módulo que nós vamos tratar vai ser o Database. Então, o módulo de Database, nós vamos começar a implementação por ele. Nós vamos ter a dependência inicial do nosso módulo nosso módulo Utils, e a questão do banco eu vou deixar a critério de vocês escolherem se vão utilizar tanto o SQL Server ou o MySQL, então fica a critério de vocês. Eu vou colocar disponível o script, o backup, para vocês poderem criar esse banco, essa estrutura em ambos os bancos de dados. Nós vamos colocar exatamente dentro do projeto. Eu vou, então, agora voltando ao que íamos fazer, que é compartilhar o projeto no SVN. Então, SVN selecionado, damos um Next. Eu vou colocar ele exatamente nessa estrutura, pessoal, mas um trabalho que nós podemos fazer, vou colocar aqui uma coisa que nós podemos fazer é vou criar aqui uma pasta que vai corresponder geralmente a gente pode trabalhar com a estrutura de trunk, tag e branch, que é uma estrutura padrão para sistemas que utilizam o SVN. Mas no nosso caso, eu nem vou me preocupar com isso. Eu vou colocar como padrão o nome da própria pasta e vou trabalhar com essa estrutura normal. Então, fica a critério de vocês como que vocês vão tratar justamente a estrutura remota do projeto de vocês, mas mais para frente nós colocamos às vezes alguma coisa mais bem trabalhada nesse quesito de estrutura do nosso projeto remotamente. Então aqui está o que. Então aqui o que ele fez, pessoal, que foi feito, é o que nós começamos a comitar agora os nossos códigos. Então ele já fez o primeiro trabalho aqui, pessoal, a gente observar, ele já comitou o que? O nosso primeiro import, que corresponde
apenas a criação lá da pasta, do projeto. Então é algo bem simples, pelo menos nessa parte inicial. E agora nós vamos começar o trabalho de comitar realmente o nosso código. Então eu só peço para vocês que fiquem atentos o que vão comitar, porque como eu tinha dito, nós vamos comitar apenas código, arquivos que são importantes, arquivos de configuração, como do Hibernate, arquivos como de banco de dados e os POMs. Nós não vamos comitar .class, que seria exatamente o código compilado. Nós não vamos comitar arquivos referentes ao projeto Eclipse, a estrutura do Eclipse, correto? Então, settings, por exemplo. Esses arquivos de .settings correspondem a arquivos do Eclipse, então nós não precisamos comitar ele. Então nós vamos adicionar ele para ignore. Então com esse add to svn ignore, ele vai ignorar o que? Essa pasta e todos os arquivos que estão dentro dela para não serem comitados. Aqui nesse wpattern Northwind Business, eu preciso comitar o que? O POM. Então, uma coisa que nós podemos fazer é, vamos selecionar inicialmente todos os POMs dos nossos projetos e comitar todos eles. Então, aqui, então, o primeiro POM do business, o POM do database, o POM do factory, o POM do service, o POM do úteis e está faltando o POM do all. E aqui o POM do all. Então nós vamos comitar todos os POMs inicialmente. Então está sendo comitado o nosso código. Então se a gente vir aqui de novo no projeto, vamos dar um refresh aqui na nossa página, ele já vai mostrar exatamente o que? Os POMs comitados, que é exatamente o que nós acabamos de comitar. Então vamos vir aqui em Browse, ele já vai dar a estrutura aqui do nosso projeto, ó, as pastas e os POMs já comitados, correto? Então com isso daqui já temos o que? A estrutura básica do nosso projeto, que são os POMs. Eu vou comitar agora mais alguns elementos que são importantes. Então, uma coisa que nós podemos fazer é ir pegar as pastas principais e ir comitando. Então, eu vou comitar aqui essa pasta src. Então esse é o comentário explicativo do que está sendo comitado. Aqui, pessoal, uma coisa que pode ser feito para nós é, nós vamos escolher todos esses elementos aqui, que são o quê? Que são aquela pasta do src e também do test, que nós vamos comitar, da mesma forma que eu comitei o primeiro pacote. Uma coisa que nós vamos ter que ignorar no nosso commit é o .class path e o project, que são elementos do Eclipse. Então nós vamos adicionar eles como ignore. Esse .set, essa pasta .set também nós precisamos dar ignore nela. Então vamos fazer isso com todos. Então aqui, database. Só explicando, pessoal, a gente só pode dar o ignore
quando nós temos vários elementos dentro de uma pasta, nós vamos poder dar apenas o ignore na pasta por completo. Nesse caso aqui, eu dei já o commit do POM. Então, por isso que eu posso dar o ignore apenas em um arquivo. Caso contrário, eu precisaria dar o ignore na pasta por completo. Então, por isso que eu estou... Nesse caso, por exemplo, eu não tenho nenhum elemento comitado para essa pasta settings. Então, ou eu faço ignore a pasta por completo, ou eu tenho algum elemento para comitar dentro dela. Então, deixa eu fazer esse trabalho inicial aqui, de ignorar esses elementos. Então, ignorando dessa forma, nós não vamos comitar esses códigos para o SVN. Os outros dois arquivos, SVN ignore. Ignore. Correto. Mais um. Certo, pessoal. Então, aqui tem outro, que no caso é o nosso projeto. Do all. Certo. Então, com isso, pessoal, nós já ignoramos alguns arquivos que são específicos do Eclipse. Outro elemento que nós temos de comitar é o nosso build.xml. Então, vamos comitar o build.xml, que faz o nosso trabalho do anti com o Maven, certo? Então, com isso nós temos o nosso projeto aqui inicial já comitado. Aqui agora nós vamos vir nessas pastas que são as principais, esses elementos aqui, e comitar eles. Então, pessoal, lembrando, nós vamos comitar apenas as pastas main e teste, todos esses elementos. Nós não vamos comitar o que? A pasta target. Nada da pasta target será comitado. Essa pasta target é apenas o que? São os artefatos que são gerados, os elementos que são gerados quando o próprio Maven, o próprio Eclipse faz o build dos nossos elementos, das nossas classes. Por isso que aqui a gente tem o .class. Então nós não precisamos, não devemos comitar .class, porque não é necessário, não tem sentido, porque nós vamos comitar apenas o código. Da mesma forma que nós não vamos comitar também o .jar, que é algo que vai sempre mudar, que não tem necessidade. Então nós vamos comitar apenas o código. Então aqui eu vou comitar o código do módulo business. Está sendo comitado. Correto? Então, aqui ó, o target nós vamos ignorar ele. Então, nada do target vai ser comitado. Aqui é apenas código. Então, comitando o código database. Próximo passo que vamos fazer é ignorar o target. Vamos dar um svn ignore. Eu vou dar ignore exatamente nos targets completo para facilitar o commit. Então aqui o target também.
target. Bom, deixa eu ver se ficou faltando algo. Bom, então é isso. Então aqui só tem útil, service e factory. Então, esse restante desse código, dessas pastas e códigos, nós podemos comitar tudo. Então vamos vir aqui exatamente no all e comitar esses elementos. Bom, então com isso nós estamos fazendo o commit dos nossos códigos. Vamos esperar acabar aqui. Uma vez que tiver finalizado esse commit, então nós vamos ter toda a estrutura pronta dos nossos códigos já no nosso repositório no Codeplex. A partir disso, o próximo passo que nós vamos trabalhar vai ser exatamente a parte de codificação, que vamos começar o trabalho sobre o módulo database. Então aqui já está quase acabando, 99% do commit. Então vamos ver. Correto, então o código já foi commitado. Vamos fazer apenas uma coisa, vamos dar um clean aqui no nosso projeto, para vocês verem uma coisa. Então pessoal, deixa eu fazer, vou fazer um remake do nosso projeto. Só um segundo. Então vamos ver aqui. Bom, correto pessoal. Então, lembrando, para vocês sincronizarem agora o código remotamente, é simplesmente vir em Team, Synchronize, e se tiver qualquer coisa para sincronizar, vai aparecer exatamente aqui. Conflito. Vamos dar aqui apenas um update. Aqui eu estou só comitando as pastas que não tinham ido para o projeto. Eu só dei um update justamente na pasta principal do all, para ele capturar justamente aquilo ali. Bom, correto. Eu vou fazer apenas uma coisa, que é fechar aqui o Eclipse. Eu vou abrir aqui de novo e vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Deixa eu selecionar aqui. Ó, pessoal, então o Tortoise que eu tinha falado para vocês é exatamente a ferramenta que integra com o Explorer
para vocês poderem comitar o código, sincronizar via o Explorer. Então nós podemos ir aqui clicando com o botão direito, nós podemos comitar um código, atualizar um código que às vezes outra pessoa comitou nesse repositório. Nós podemos acessar aqui esse browser que vai facilitar o nosso trabalho sobre o próprio repositório. Então aqui nós conseguimos manipular os arquivos do nosso projeto, comitar, verificar o histórico de informações que foram comitados. Então ó, aqui tem os nossos projetos que estão remotamente. Então com isso daqui facilita muito o nosso trabalho de comitar os códigos, de fazer o trabalho, né, sobre só esperar aqui. Então aqui, pessoal, se a gente observar esse símbolozinho verde com o OK, é exatamente o sinal de que aquela pasta está sincronizada com o repositório, que não teve alterações e não tem nada para comitar. Quando a gente tem alguma alteração, ela fica vermelhinha, então tem esses símbolos para identificar se o código já está sincronizado com o nosso repositório ou não. Então deixa só o Eclipse aqui finalizar, que o nosso trabalho inicial fica até nessa parte, e no próximo vídeo eu já pretendo entrar no trabalho com a parte de codificação. Então pessoal, com isso aqui nós finalizamos o trabalho inicial. Eu só vou fazer uma coisa aqui, que é adicionar também os nossos subprojetos no SVN. A gente só vai precisar aqui fazer esse passo, já que o nosso código já está todo sincronizado. Eu só estou associando o nosso projeto aqui ao SVN. Exatamente, compartilhar ele. Bom, correto, pessoal. Então nós temos já os nossos projetos sincronizados certinho lá no nosso SVN, e aqui podemos observar já o nosso código sincronizado e OK para o nosso trabalho. Então, observando aqui, ó, já tem exatamente tudo comitado bonitinho. Bom, então ficamos até aqui por esse vídeo, e no próximo já voltamos fazendo um trabalho de codificação. Até mais, pessoal, e valeu!